Oi, tudo bom? Tudo bom, meus amigos, minhas amigas, que agora eu tenho 100 inscritos. Vocês estão bem? Faz tempo que a gente não se vê, né? Umas 2 ou 3 semanas, eu não tô lembrando agora que dia que foi o último. Mas o último que eu publiquei foi em janeiro, não é? Eu acho que foi janeiro. Foi janeiro e de fevereiro eu acho que eu não publiquei nenhum vídeo. Janeiro eu não publiquei em fevereiro. Fevereiro eu não publiquei nada. Agora eu tô aqui para começar o mês de março com um filme que é de 2015. 2015. 2015, tá bom? É um filme de 2015. Esse filme, na verdade, é o resumo de uma novela de 2015. É uma novela resumida. É um filme que é o resumo de uma novela que fez muito sucesso no Brasil inteiro. No Brasil e vários outros países do mundo. O nome do filme é 10 Mandamentos de 2015. É um filme da Record com aparece filme que tá no Globoplay. Que eu consegui baixar. Então, bom, olha, vamos começar. Bom, o filme começa com. O filme. O filme começa assim, com o Josué, interpretado pelo Sidney Sampaio, fazendo um discurso motivacional. Enquanto ele começa a contar a história do líder. Do líder que libertou o povo da escravidão do Egito. Aí corta pro passado, mostrando as cenas da novela dos Dez Mandamentos. E a novela começa assim. Mostra que o povo hebreu estava sendo perseguido pelos egípcios, pois o rei do Egito ordenou que os bebês meninos fossem mortos. Os bebês deviam ser mortos. E também corta para a mãe do Moisés. A mãe do Moisés dando à luz num lugar bem escondido. E adivinha o que é? É um menino que ela não dá nome para ele por enquanto. Por enquanto ela não deu o nome para ele. Mas enquanto isso, ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, no palácio do faraó, está sendo criado em segurança, sob muita proteção e carinho, o príncipe do Egito, o filho de faraó. O nome do bebê é... Se for necessário, para o futuro rei do Egito, amado de Amon-Ra, que cresça poderoso e invencível. Sim, o nome do bebê é Ramsés. Eu acho que eu fiz um resumo, porque no ano passado, 2022, eu acho. 2022. Eu fiz um resumo do filme, O Príncipe do Egito. No filme Príncipe do Egito, o faraó do Êxodo também é o faraó Ramsés II. Mas estudos hoje em dia, estudos arqueólogos e até pesquisadores da Bíblia confirmam que o faraó do Êxodo não era o faraó Ramsés. Não era. Assim como o faraó que mandou matar os bebês não era o faraó Seti I. Tudo indica que esse faraó não deve não ser direito. A Bíblia não fala o nome desse faraó específico, por assim dizer. Mas a Bíblia fala que é o faraó Ramsés, mas assim como também não nega, sei lá. Quem vai saber quem é o faraó do Êxodo? Vai saber, também sabe que sei lá qual que dinastia foi, que o Egito teve milhões de dinastias. Mas agora vamos lá, vamos voltar pro filme em questão, agora. Vamos voltar agora. Passou um tempo e o bebê já tá grande, ó, com a mãe do bebê, Joquebede, acaba colocando seu filho numa cesta de junco e ora para Deus o proteger. Enquanto isso, a irmã mais velha da criança vai atrás do bebê, vai correndo atrás dele. E no dia seguinte ele é achado pela filha de Faraó, que obviamente fica apaixonada pelo bebê. Ó que bebê bonito. Ficou apaixonado. Drável. Só que aí a irmã aparece e pede uma ama de leite. Tá dado para ela uma ama de leite, que nesse caso é a mãe biológica do bebê, que ela dá o nome de... Qual o nome? É chamado Moisés, porque das águas o tirei. É assim como diz na Bíblia. Aí passa alguns anos depois, e o Moisés foi criado dentro do palácio. Ele junto com Ramsés, que é o irmão, que é o filho do faraó, filho biológico. Então, como Moisés foi criado junto com ele a Nefertari, uma menina egípcia. Então, depois passa um bom tempo e mostra que Moisés e Ramsés cresceram e se tornaram aqueles típicos irmãos que todo mundo... Irmãos super apegados, irmãos super amigos. Moisés e Ramsés. E eu acho que talvez, né? Não tô afirmando nada. Talvez, quem sabe, na Bíblia, na vida real, deve ter acontecido. Vai ver que Moisés na Bíblia deve ter sido amigo próximo do faraó, vai saber. Não, vai saber, vai. Vai saber. Só Deus, só.
Só Deus que deve saber disso, né? Só Deus, né? Vai saber. Depois corta para a mãe do Moisés, a princesa do Egito, e ela está desesperada porque Moisés quer saber, mas a criada dela, essa falsa, essa safada, revela para Moisés. Jogados no Nilo para morrerem, sim, aos inimigos do Egito. Todo hebreu menino que nascesse devia ser morto. Você nunca foi abandonado. Pra vocês verem, quem viu a novela ou tá vendo o filme, vê o quão falsa essa mulher, Adriana, essa falsa. Essa falsa. Eu sei muito bem qual vai ser o fim dela, mas não quero falar agora pra não estragar, dar spoiler, né? Pra não dar spoiler, eu não vou falar qual vai ser o fim dela. Da qual depois do tempo Moisés, com a ajuda de uma mulher do palácio, encontra a sua família biológica. Seu pai, sua mãe, sua irmã, e eles começam a ir. E Moisés começa a ver os hebreus de um outro ângulo. Moisés acaba vendo o povo de um outro ângulo, de uma outra forma. Ele percebe a pobreza que o seu povo sofre. Isso tudo pior quando Moisés vê um efeitor egípcio espancando um escravo, ele corre e acaba, por assim dizer, sem querer, matando o homem, sem querer. E adivinha, o homem que o hebreu que estava sendo espancado era, adivinha, irmão dele, o Arão. Aí o Moisés acaba contando pro Ramsés, o amigo dele, o irmão, quase irmão, contando toda a verdade dele. E adivinha, essa cobra acaba vendo e contando tudo pro rei. Enquanto o rei fica sabendo, ordena que Moisés seja preso, mas Moisés não vê escolha e foge do Egito. Na qual depois o Moisés acaba conhecendo umas moças ao fugir do Egito. Na qual ele se apaixona por Zípora, que com uma curiosidade, na vida real esses dois foram casados, o Guilherme Wellington e a Gisele Yete. Na vida real, os dois casou durante a novela. Aí aparecem dois pastores que tentam afugentar essas moças, essas meninas. E Moisés aparece e as protege e as ajuda. Por isso ele acaba sendo acolhido por Jétro. Ele acaba sendo acolhido por Jétro, sacerdote de Midian. E com o passar do tempo, Moisés acaba se aproximando da Zípora. Se aproximando da Zípora, acaba se apaixonando por ela. E quem que não ia resistir a Gisele Ito? Eu não ia resistir, não. O tempo passa, os dois ficam juntos, e os dois no fim acabam casando. Com Moisés acaba casando com a Zípora. Se casou com a Zípora. Mas enquanto isso no Egito... Enquanto tudo isso está acontecendo no Egito, o faraó Seti acabou morrendo. Com a morte de seu pai, Ramsés, o antigo amigo de Moisés, é coroado faraó. É coroado rei sobre toda a terra. Sobre o Egito ele mandou construir templos, monumentos e obrigou todos a adorarem e curvarem-se a ele porque ele se acha Deus. Por causa disso os escravos sofrem mais ainda por causa da soberba e do orgulho desse rei, Ramsés. Da qual depois o povo começa a clamar em grande voz, pedindo para que Deus os liberte da escravidão dos egípcios. Enquanto isso, Deus ouve as preces do seu povo. E logo, Deus fala com Moisés através de uma cena emocionante, que eu acho que na novela ficou mais emocionante, mas ainda assim, nesse filme eu acho que fica emocionante do mesmo jeito. Olhe, Deus fala com Moisés através da sarça ardente. E Deus fala para Moisés que é para Moisés voltar para o Egito e libertar o povo da escravidão, pois eles estão sofrendo muito. E o Moisés, antes de ir, acaba se despedindo da esposa, dos filhos e vai para o Egito, da qual primeiro ele acaba sendo recebido pelo faraó. Mas primeiro ele se apresenta para a família. Ele acaba se apresentando para a família dele primeiro. Depois ele acaba indo até o faraó, mas antes ele primeiro é bem recebido no palácio. Ele acaba sendo bem recebido e Moisés e Arão acabam, Moisés e Ramsés, acabam se abraçando emocionados, pois eu acho que de verdade eles devem ter ficado mesmo emocionados. E a mãe adotiva de Moisés acaba achando que ele vai voltar, mas no dia seguinte, a qual logo Moisés fala que Deus quer que ele liberte o povo da escravidão. E o Ramsés acaba falando uma coisa que a Bíblia também fala que aconteceu. Esse Senhor, para que eu lhe dê ouvidos? Conheço esse Deus, e tampouco deixarei seu povo ir a lugar algum. O faraó não quis libertar o povo da escravidão, você aí. Eu acho que quem já leu a Bíblia já deve saber, conhecer essa história, mas para quem não conhece, está descobrindo, eu tô falando. O faraó, após isso, decretou que os egípcios não deveriam mais dar a palha para ajudar na fabricação de tijolos. Porém, aconteceu. O faraó não quis libertar o povo da escravidão. Após isso, o faraó ordenou que não fosse mais retirado um pouco da palha.
A palha que os hebreus iam usar para a fabricação de tijolos. Então Moisés foi até um deserto e clamou a Deus. Tipo, você fala, Deus, por que você permite o sofrimento pro teu povo? E Deus falou para Moisés. Deus falou para Moisés ir de novo a Faraó. E falar e mostrar os sinais. Como Moisés fala e mostra o poder de Deus ao transformar o cajado em uma serpente na frente de todos. Porém, os magos do Faraó conseguiram fazer a mesma coisa. Mas a cobra de Moisés acaba devorando as cobras dos magos. E após isso, o Faraó conversa com Moisés a sós. Na qual Moisés provavelmente implorou para o Faraó permitir que o povo fosse embora. Mas o Faraó não quis ouvir. E aí começaram as 10 pragas do Egito. E assim começa a primeira praga. A água se transforma em sangue. Por uma ironia, eu acho que talvez deve ter acontecido. A esposa do Faraó tava nadando e aconteceu uma coisa que eu quero ver com vocês. Toda a água do Egito se transformou em sangue. De um jeito que ninguém pode beber nada. A não ser... E acontece que a esposa do Faraó tava fazendo uma coisa, nadando, e acontece uma coisa. Acontece isso daí que vocês estão vendo. Que olhando assim parece até que é um filme de terror, que medo. A mulher tá nadando, a água virou sangue, que nem os filmes de terror de antigamente. E até hoje. Logo em seguida, após essa praga, milhares de sapos invadem a terra do Egito por toda parte, já que invadiram até o palácio de Faraó. A terceira praga foi piolho. Mas sobre essa segunda praga, eu tenho certeza que se isso acontecesse agora, coitada da minha avó tem pavor desses bichos. Acho que ela ia surtar, coitada da minha avó, se isso acontecesse. Coitada dela, ela ia surtar. Mas aí vem a terceira praga. Piolho sobre toda a terra do Egito. Piolhos nojentos. Aconteceu piolho sobre toda a terra do Egito. Todos os egípcios se coçaram e endoidaram de vez. A quarta praga foi essa. Uma chuva de moscas nojentas que grudaram e comeram tudo. Um monte de moscas nojentas. É sério, me dá até agonia. Sério, vendo essa cena e vendo isso daí, às vezes me dá até agonia. Que agonia. Nossa, sério, gente, vendo essa praga até eu fico com agonia. Ai, um monte de moscas nojentas grudando. Deus que me livre. Até eu vendo isso fiquei com agonia. Que nojo, né, gente? Que nojo. Você não acha que isso é nojento? Eu acho que isso é um horror. Coisa nojenta. Mas agora voltando, Moisés foi de novo ao faraó tentar convencer o faraó a libertar o povo, só que de novo o faraó se recusa. Aí vem a quinta praga, que é a morte dos animais. Todos os cavalos, gatos, todos os animais do Egito morreram, entre cavalos e tudo. Depois veio a sexta praga, úlceras pelo corpo. Tudo ficou escuro e depois todo mundo, quando a luz voltou, todo mundo ficou com úlceras pelo corpo, coisa nojenta. Úlceras dolorosas, todos os egípcios. Mas não importava, gente. Nada fazia o faraó ceder à verdade, que ele não podia lutar contra Deus. Nada, gente, nada. Não importa. Eles tentou, nada convenceu o faraó. Que ele que estava lutando contra Deus, não era contra Moisés. Nada. Então Deus manda a sétima praga. Eu não vou mostrar uma imagem, porque eu acho que já estou mostrando imagem demais. A sétima praga foi a praga de chuvas de pedra. Chuvas de pedra de fogo que destruíram o Egito e monumentos e tudo. Mas mesmo assim nada fazia o faraó se convencer. Nem o sofrimento do seu próprio povo, nem o sofrimento do povo dele, os egípcios, estavam sofrendo. Nada. Impressionante. Nada fazia eles entender e ceder. Nada. O que você acha disso? Por isso então veio a oitava praga. Uma praga que é igualmente, assim como a praga de moscas, eu acho muito agoniante. A oitava praga. Gafanhotos por toda parte. Uma chuva de gafanhotos infestou e devorou tudo que eles viram. Mano, assim como a praga das moscas, até eu fico com agonia. Aí veio a nona praga. A nona praga foi treva sobre toda a terra do Egito. Já que o Egito todo ficou sem luz por 3 longos dias. 3 longos dias. O que vocês acham disso? É sério, gente. 3 dias?
3 dias na escuridão sem ver nada. Eles viam nada. Eles não conseguiam ver nem o que estava na frente. E se alguém tivesse no andar de cima? No andar de cima da casa, como é que ia descer? Não, podia até saber, mas como que ele ia conseguir ver? Ele não tava vendo nada. E se ele esbarrasse num jarro, esbarrasse no sofá? Não sei. 3 longos dias. E aquela praga Deus mandou para mostrar para os egípcios que, porque na mitologia egípcia, eles acreditavam que de dia, quando era dia, eles estavam sob proteção de Amon, o deus mais cultuado deles. Que o dia eles estavam protegidos, já de noite eles estavam à mercê das trevas. Ou seja, de dia, aquilo foi Deus mostrando que o Deus deles, Amon, não é nada. Em comparação a ele, não é nada. Absolutamente nada. Entenderam? Tá acontecendo tudo de ruim e o faraó não se recusa. Mas aí vem a última praga, que eu acho que essa é a pior. A Bíblia diz que essa foi a pior de todas, pois essa praga não ia doer físico, não ia machucar eles, ia machucar a alma. A morte dos primogênitos. Você entendeu? Morte dos primogênitos. Sabe o que é primogênito? O filho mais velho de uma família. E nesse caso, um primogênito seria eu, porque eu sou primogênito também. Meu pai também é, então... Essa praga é a pior. A Bíblia diz que essa foi a pior praga. Nossa, coitado. Mas foi necessário. Era necessário para os hebreus poderem ir embora, porque o faraó, só assim o faraó ia ceder. Mas Deus deu 10 dias para eles pensarem. 10 dias para o povo, para o faraó pensar. E o faraó não mudou de ideia. Ao invés disso, o faraó confiou o seu primogênito nas mãos dos deuses egípcios. Apesar da rainha, da esposa de faraó, a esposa de faraó implorou. A esposa de faraó provavelmente implorou pro marido dela ceder. Mesmo a esposa amada dele implorando, a GV. Aconteceu isso daqui que eu vou mostrar agora. Aconteceu isso daqui que vocês estão vendo agora. Peraí, agora. Matou o primogênito de faraó na frente dele. Tipo, o faraó e a mãe e a esposa dele, mãe desse garoto, viram o próprio filho morrer. Mas ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, ao mesmo tempo Deus instruiu Moisés, e Moisés está instruindo o povo a celebrar uma nova comemoração que é comemorada até hoje, a Páscoa. Com a qual eles, para se proteger, eles sacrificaram um cordeiro e marcaram as portas de suas casas com o sangue do cordeiro. Logo depois eles assaram a carne do sacrifício. De lá eles fizeram um sacrifício e comeram, e assim deu início à primeira Páscoa da história da humanidade. Mas agora voltando pro faraó. O faraó, após isso, deixou Moisés e o povo irem embora. Tipo, eu acho que aquilo machucou a alma dele. Foi só ver o filho morrer que eu acho que o faraó finalmente entendeu. Que não era Moisés que estava brigando, era contra Deus, que é mais poderoso que ele. Após isso, o faraó finalmente liberta o povo da escravidão. Que bom. Mas antes de libertar, os egípcios deram uma coisa para eles. Sabe o que foi? Ouro e prata. É sério, os egípcios deram ouro, prata, armas, tudo que eles precisavam para ser uma nação forte. E assim se deu início o começo de uma nação estabelecida. Mas no meio do caminho, eu acho que qualquer um deve saber, eu pelo menos já ouvi falar, até porque eu já fiz um vídeo contando essa história. Em outro vídeo, um pouco antigo do canal. Mas aconteceu isso aqui. Aconteceu que o faraó reuniu um grande exército de carros de guerra e foi correndo atrás de Moisés e seu exército e seu povo. Mas o mar se abriu. O povo passou, os egípcios correram atrás e a água voltou e todos morreram afogados. Ou seja, todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Acabou. Exatamente, no fim os egípcios todo mundo morreu. Após isso aconteceu muita coisa, eles atravessaram o deserto e lá receberam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que eu expliquei no vídeo que eu contar a história do Moisés, eu expliquei. Eu expliquei isso, eu expliquei os mandamentos no vídeo que eu falo da história do Moisés, eu expliquei.
Mas sabe, depois, quando Moisés estava voltando, adivinha o que o seu povo estava fazendo? O povo que viu tudo, adivinha o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo isso aqui. Aconteceu isso daqui, fizeram um bezerro de ouro. Moisés voltou com os mandamentos e... Primeiro Moisés ficou com tanta raiva que ele destruiu os 10 mandamentos. E após isso deu uma ordem para os levitas. E os levitas foram atrás dos idólatras e... Moisés deu uma ordem, quem escolheu Deus foi para Moisés. Quem escolheu o bezerro foi pro outro lado. E no fim, Moisés deu uma ordem para os da tribo de Levi e aconteceu isso daqui. Mataram eles, ou seja, mataram todos os idólatras. Todos os idólatras foram mortos, ou seja... Não veio. Ele era do mundo, morreu. Acabou. Não veio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Aconteceu isso. Pronto, acabou o filme. O Moisés morreu com 120 anos, acabou. O que vocês acharam do meu resumo? Eu acho que o resumo ficou um pouco detalhado demais, mas... vai saber. Eu ainda vou fazer edição, acho que esse vídeo tá com uns 20 e poucos minutos, eu acho. Vou fazer edição, mas... Agora eu tenho que dar minha opinião. E tomara que a Record... Não me bloqueie, Record, por favor, não me bloqueie, que esse vídeo me dá muito trabalho. Vai pro mês, esse vídeo me dá muito trabalho. Esse vídeo não é meu, não produzi, é da Record TV, parceira com a Paris Film, a maior produtora de cinema do Brasil. Esse filme é um resumo da novela Os 10 Mandamentos 2015. Tá bom? Na novela Os 10 Mandamentos, a boa parte dessa história é contada de mais detalhada e meio enrolada e bem mais ou menos. Já esse filme é mais resumido. E tem até algumas cenas inéditas. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu gostei. Achei interessante. Mas agora, revendo, eu percebo que o filme não é bom. O filme é mais ou menos. Eu acho que eu só achava bom porque eu já vi a novela inteira. Quando eu assisti a Record, é óbvio. Eu assisto a Record às vezes. Mas quando eu assisti essa novela, eu achava bom. Porque todas as cenas eu já tinha visto. Mas agora... o filme não é muito emocionante. Desculpa, mas o filme em comparação à novela não é muito emocionante. Os personagens mal são desenvolvidos direito. Então, minha nota para esse filme é um 8, 7. Um 7 tá de bom tamanho. Agora você, se deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, parece família, porque eu preciso de visualizações. Que em breve eu vou fazer um resumo de um outro filme. O filme que eu vou fazer vai ser um resumo parecido com esse. Tá bom? Tchau, fui!